Eclesiastes chega a dizer assim que tudo sucede igual para justos e injustos debaixo do sol. Eu já estive em hospitais em várias vezes, e sabe o que eu encontrava lá? Crentes e descrentes. Sabe o que já teve em acidentes de ônibus ou avião? Crentes e descrentes. Hoje, provavelmente, tem algum cristão, servo de Deus, chorando a perda de alguém que muito amava, e deve ter um ateu incrédulo festejando pelo filho que nasceu. Em alguma parte do mundo hoje, tem algum servo de Deus cristão, com o coração guardado na viva esperança, passando fome e necessidade, enquanto em algum momento existe um ímpio, devasso, adúltero, nem sabendo como mais gastar as suas riquezas. E isso não tem absolutamente nada a ver com a justiça ou injustiça da parte de Deus. E por que isso não tem a ver com justiça ou injustiça da parte de Deus? Porque para entender isso, precisa compreender a graça. A graça de Deus que Paulo ouviu do próprio Senhor, que tem poder para cessar a adversidade na vida de Paulo. Entenda para mim, o Deus de Paulo teria poder para carregar o barco até o final sem naufrágio? Deus de Paulo não poderia carregar o barco até o final? Ele poderia arrebentar o chicote das chibatadas que ele recebia? Sim ou não? Aquelas pedras poderia bater nele que nem se fosse isopor, se Deus quisesse? Sim ou não? Mas sabe o que Deus disse para ele? Paulo, a minha graça te basta. É importante que a igreja entenda o fator diversidade, porque se não entender, nós vamos viver um cristianismo mole, frágil, fraco, demente, débil, incapaz de enfrentar a realidade de Deus. Então vamos entender que todos, ele diz, sofrereis aflições. Vocês vão passar por aflições. E por que ele diz que para Paulo a graça te basta? Porque o que é a graça? A graça de Deus é o verbo vivo descendo à terra em forma de carne, de homem, habitando entre nós, e fazendo isso, sendo rejeitado entre os homens, humilhado entre os homens, desprezado, depois arrastado ao madeiro, crucificado, morto, sepultado, e a sua ressurreição acontecendo ao terceiro dia. E ao fazer isso, ele dá a oportunidade para mim e para você de recebermos dele aquilo que ele nos ofereceu e a sua graça. E ele manifesta isso vindo até nós e convencendo os nossos corações. Ele foi até a mim sem que eu pensasse ou desejasse. Ele me alcançou. Depois de ele ter feito tudo isso, ele não foi embora. Ele, pela sua obra, pelo seu evangelho, pelo seu espírito, pela pregação do evangelho, ele foi até mim, me abordou, me cercou, me convenceu, me converteu, me justificou. Sem eu desejar isso em qualquer momento da minha história. Eu que outra hora estava destinado ao calor do seu juízo, ao fervor da sua ira, pelo um dia incontável e interminável. Eu, que o meu pecado era combustível suficiente para o fogo eterno nunca se apagar. Eu causei uma combustão no inferno, que quando eu caísse lá dentro, tudo que eu fiz se converteria em chama contra mim. Mas ele olhou para mim, foi até a mim, aonde eu estava, indesejável,
era Deus para mim, e me atraiu a Ele para um caminho eterno de justificação. E isso, o nome de tudo isso que eu estou descrevendo, nesse cenário que é onde aponta para mim e você se identifica, é chamado de graça de Deus. Você poderia estar enganado, você poderia estar iludido, você poderia estar perdido, você poderia não ter acesso a estas coisas, mas aprove a Deus, não sabendo nós o como, mas cumprindo aquilo que Paulo reafirma: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ele quis ter de nós, e assim o fez. E olha que coisa maravilhosa, você não é mais enganado, não é mais iludido. O Evangelho lhe foi oferecido gratuitamente, te alcançou, te abordou, te cercou, te convenceu, te converteu, te justificou, te salvou, te elegeu. O nome disso é graça. E da onde que esta graça nos livrou? Da ausência absoluta e interminável da presença do nosso Criador. Porque o pior das trevas eternas, o pior que pode haver nas trevas eternas, não é o fogo, não é enxofre, não é as companhias que ali vão habitar. O pior de tudo é a ausência da natureza divina. Não haverá da parte de Deus consolo, conforto. Não haverá da parte de Deus nenhum tipo de esperança, expectativa. E foi desse lugar, irmão, irmã, jovem, foi desta condição que Deus, pela sua graça, e não me interessa por quê, não é o interesse aqui, não é por quê, mas aprove Ele, e pontualmente. Deus não está lançando salvação como o Silvio Santos joga aviãozinho de dinheiro, e quem pegar, pegou. Não, a sua salvação está sendo direcionada. E aqui não entra o mérito se compreendemos, se aceitamos ou deixamos de aceitar. Soberanamente Ele faz assim e fará. Não interessa se você tem conflito com a eleição de Deus ou não, não interessa. Assim Ele fez, assim Ele fará, isto lhe é suficiente. Agora, a melhor coisa de tudo até então é que eu estou diante de todos aqueles que têm oportuna salvação. Ele veio até nós, isto que é graça. Paulo estava perseguindo cristão, estava prendendo, tinha autorização para matar. Foi abordado por Deus. Como não falar da eleição de Paulo, um homem que estava, por sua devoção judaica, obstinado a aprender e a interromper a pregação do Evangelho. Veio o Senhor Jesus, aquele que ressuscitou, aquele que subiu aos céus em Atos, que todo mundo viu. Ele mesmo volta ao caminho de Damasco, ele para ali naquele momento, ele impede aquela situação e já dá ordem. Veja o que é a soberania da eleição. Ele pega aí e fala assim: ó, duro é para você levantar contra mim. Agora você vai fazer o que eu te mandar. E a partir daquele momento, Paulo começa a atender a demanda do reino. Deus começa a fazer coisas maravilhosas, sinais, prodígios, curas, coisas maravilhosas começam a acontecer. Ele começa a cruzar regiões e a pregar, e multidões começam a ouvir o seu evangelho, e ele começa a pregar aos gentios, ele começa a visitar a igreja começa a resistir a ele, porque ainda vê ele como alguém do seu antigo passado. Eles têm uma certa resistência, mas ele começa a pregar, ele começa a anunciar, ele começa a escrever as doutrinas da fé para a igreja, ele começa a orientar judeus, gentios, ele começa a fazer um trabalho maravilhoso, grandioso. Deus o preenche com o Espírito Santo, mas nunca lhe faltou intensas tribulações. Tribulações essas
que o cristianismo contemporâneo, boa parte, eu duvido que tenha capacidade de absorver e superar. Sabe por quê? As pessoas foram iludidas que ter Deus é Ele solucionar todos os meus problemas. Não. O que nós ouvimos nos últimos tempos, pelo sistema evangélico, se não é, vem para Jesus porque Ele vai resolver sua dívida, aí Ele vai tirar da falência a sua empresa. A obra do Senhor Jesus virou tijolinho, colherzinha de pedreiro, pacotinho de cimento. Ele virou rosa, virou sal, virou portal para as pessoas passarem por dentro. Tudo porque as pessoas estão indo às igrejas, porque elas têm problemas e elas querem ser solucionados os seus problemas. E há muitos cristãos que já não vão mais à igreja por isso. Não vou na igreja para fazer campanha, não sei o quê. Mas ainda a sua fé está voltada às demandas do que tem vivido.